Olá para você que quer ficar bem informado, está no ar mais um resumo de notícias, eu sou Ítalo Ramos, seja muito bem-vindo. Confira agora os destaques de hoje. Governo Federal reduz IPI de produtos fabricados no Brasil. Polo Industrial de Manaus pode ter prejuízos. Convenção do PT formaliza candidaturas para Senado, deputados e governo do Amazonas. Guerreiras de Selva conquista primeiro campeonato feminino da CAAM na Arena da Amazônia. Abertas inscrições para concorrer a bolsas do ProUni de 2022. O governo federal publicou um decreto na última sexta-feira estabelecendo os itens fabricados no Brasil que terão redução de 35% no Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O decreto exclui da lista os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, mas de acordo com entidades locais, a medida vai sim ter impacto negativo. O texto ainda traz redução adicional do IPI sobre automóveis de 18% para 24,75%. O corte de impostos deve ter efeito sobre 4 mil produtos não fabricados na Zona Franca. Na região, são produzidos eletrodomésticos, veículos, motocicletas, bicicletas, TVs, celulares, aparelhos de ar-condicionado e computadores. O Ministério da Economia afirma que a medida preserva a competitividade do modelo, mas o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o CIEAM, declarou que identificou pontos que podem trazer prejuízos a alguns segmentos do polo industrial. A entidade não detalhou os pontos, mas disse que pediu às equipes técnicas para realizar uma análise aprofundada. Ainda segundo especialistas, reduzir as alíquotas do IPI dos produtos que hoje não são fabricados na Zona Franca prejudicará a migração de novos negócios para a região. Essa medida condenaria o modelo a permanecer produzindo apenas aquilo que hoje é significativo para a região em termos de faturamento. No sábado, o Partido dos Trabalhadores realizou sua convenção estadual. O evento reuniu apoiadores, militantes e pré-candidatos, além de representantes dos partidos da Federação Brasil do Amazonas. A solenidade do PT oficializou a chapa de candidatos a deputado estadual e federal do partido. Além disso, deu apoio à candidatura do senador Omar Aziz à reeleição e do senador Eduardo Braga ao governo do estado. O tom da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PV, PT e PCdoB, foi de união de diferentes forças, todas alinhadas para eleger o ex-presidente Lula. O discurso ganhou força após mais um decreto do presidente Bolsonaro prejudicar a competitividade das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Um dos pré-candidatos presentes foi o ex-deputado e vereador Francisco Praciano. Ele destacou suas expectativas para este ano eleitoral. Por quê? Porque o amazonense precisa de trabalho, o amazonense precisa de emprego. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é, não basta só a Zona Franca como segmento da economia, da nossa economia. Precisamos explorar uma economia das nossas potencialidades e vocações locais. E o terceiro eixo, eu pretendo brigar muito para amazonidar a pauta. Eu estou usando esse verbo, amazonidar a pauta. Isso é uma terra de indígenas, terra de índio, devemos ter orgulho disso e a questão indígena tem que estar aí. Nós somos a maior floresta tropical do mundo que colabora com o clima, que presta serviços ambientais ao mundo. Precisamos colocar na nossa pauta o aquecimento global, o crédito de carbono, o desmatamento. Um dos políticos mais aguardados foi o senador Eduardo Braga. Ele comentou sobre a importância dos jovens fazerem a diferença nas eleições que se aproximam, além de destacar a luta pelo trabalhador amazonense. Engajamento, que os jovens estejam engajados nesse processo democrático. O Brasil precisa dar uma resposta nas urnas a todos esses ataques à democracia e ataques ao Amazonas. Acabamos de ver nessa madrugada mais uma edição de um decreto
contra o trabalhador amazonense, contra a Zona Franca de Manaus e contra o Amazonas. E a forma de nós respondermos isso na democracia é no voto. Portanto, conclamar, convocar, convidar o jovem a participar, não ser omisso. Nós precisamos decidir essa eleição no primeiro turno. Fortalecido e com aspectos inovadores de inovação tecnológica para que os jovens se preparem. O que nós queremos é que os nossos jovens se preparem profissionalmente para os novos empregos que, se Deus quiser, com o presidente Lula na presidência e conosco no governo do estado, nós vamos gerar no Amazonas. Aconteceu neste domingo a final do primeiro campeonato feminino da CAAM, Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas de 2022. O time Guerreiras de Selva foi o grande campeão que derrotou o Amazonas Leges por 3-1 na Arena da Amazônia. O primeiro gol aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo, onde a jogadora do Guerreiras, Daniele Barreto, chutou de quase do meio do campo, confundindo a goleira e conseguindo mandar para a rede. O segundo veio de uma jogada linda, também construída por Daniele Barreto. Em um toque certeiro para Maria, o Guerreiras de Selva marcou o segundo gol contra o Amazonas Leges. E não parou por aí. Maria, da camisa 16, foi a responsável por ampliar o placar. Aos 12 minutos do segundo tempo, depois de um chute do meio do gol, ela aproveitou para fazer o terceiro para o time e seu segundo na partida. O Amazonas Leges ainda diminuiu a diferença com Bárbara, com um lindo chute no fundo do gol. Final de partida, Guerreiras de Selva 3, Amazonas Leges 1. Na disputa do terceiro lugar, o Advan venceu por 1-0 o Águia da PM. Estão abertas inscrições para a segunda edição de 2022 do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os estudantes interessados em bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior têm até quinta-feira para acessar o site do ProUni e se inscrever no programa. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação nem ter participado como treineiro. O resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados será disponibilizado no site do programa e será construído de 2 chamadas, previstas para o dia 8 de agosto e 22 do mesmo mês deste ano. Quer saber mais sobre essas e outras informações? Acesse o nosso site www.onjornal.com e siga nossa página nas redes sociais, facebook.com/onjornal e no Instagram, @onjornaloficial. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/onjornal. E é isso, por hoje é só. Fique ligado, fique on!